Contexto aqui de Hebreus capítulo 10, 5, o apóstolo Paulo vai falar, defendendo sobre Jesus Cristo, o sumo sacerdote, sobre o sangue da nova aliança, e ele vai falar que o sacrifício de Jesus foi perfeito, e que a lei foi cumprida em Jesus. Mas eu quero fazer destaque em Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao 7, que diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Pai, queremos te adorar, te bendizer, nos alegramos diante da tua presença. Obrigado por essa manhã tão abençoada, tão gloriosa. Obrigado pela igreja, Senhor, que se reúne. Nós te louvamos, Senhor, que o Senhor é fiel e está aqui. Agora eu quero te pedir, Senhor, revela a profundidade dessa palavra, a verdade contida nela. Vivifica essa palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, e que nós possamos viver a tua vontade, Senhor. Humildemente eu te peço, me usa como canal, como instrumento nas suas mãos, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, como eu tenho dito desde o começo do culto, nós estamos comemorando 2 anos de missão Igreja Sem Fronteiras. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso veio da parte de Deus. Igreja é algo que faz parte da vontade de Deus, e nós não podemos perder isso da nossa mente jamais, porque a igreja não é aonde eu vou. Nós costumamos dizer: aonde você vai? As pessoas perguntam em casa, você diz: eu vou lá na igreja. Tudo bem, você está dando uma localidade de um templo, mas a igreja não é um templo, e nós precisamos desconstruir isso da nossa mente. Durante séculos nós aprendemos a tradição religiosa da igreja sendo um prédio. Essas crianças que estiveram aqui fazendo a apresentação a Jesus, louvando a Jesus Cristo aqui, qualquer uma delas, se você pedir para desenhar uma igreja, elas vão desenhar um prédio e uma cruz em cima, porque isso está embutido na visão do povo, que igreja é prédio. Davi, ele desejou também construir um templo ao Senhor. Na época de Davi, do rei Davi, haviam vários templos pagãos, e Davi, talvez por uma motivação certa, de dizer: eu quero construir um templo para o Senhor, porque eu não quero mais que o Senhor fique em tendas, assim como era antigamente. Ele disse: eu quero fazer um templo ao Senhor. E Deus disse: eu nunca desejei um templo, eu nunca quis um templo, mas eu desejei você, Davi. Então, o que o Senhor estava dizendo não é o lugar físico, o lugar construído por paredes, por tijolos que eu habito. Eu não habito em templos construídos por mãos humanas. Antes de você vir aqui, nem o Espírito Santo estava aqui. Eu já ouvi que, irmãos, desde os 5, 6 anos de idade, eu convivo no meio da igreja. Eu cresci nas classinhas, muitas vezes, como essas crianças se apresentaram, eu também subi no altar para se apresentar, e eu cantei. A gente cantava, eu sou uma ovelhinha, né? Tem uma musiquinha que a gente canta: minha pequena luz, vou deixar brilhar,
minha pequena luz, vou deixar brilhar. Então eu cantei muitas vezes isso, e eu aprendi, e eu já ouvi pregadores dizendo: o Senhor está na igreja antes de você chegar. Não é verdade, não é verdade. A verdade é que o Senhor só está onde o povo dele se reúne, seja uma igreja pequena ou uma igreja grande, com muitos membros, com muitas pessoas. Aliás, irmão, o menor culto, a menor igreja, o Senhor está lá. A menor igreja é formada por 2 pessoas. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, a menor igreja é formada por 2 pessoas, e Jesus está. Então, a igreja não tem a ver com o lugar que eu vou, e isso precisa ser desconstruído nesse tempo, na nossa vida, na nossa geração, porque isso tem a ver com uma construção errada, e o que é errado precisa ser tirado, para ser construído de uma forma certa, porque a igreja não tem a ver com o local, com o prédio, com a parede. A igreja tem a ver com aquilo que Deus desejou, com aquilo que Deus sempre quis. A igreja na Bíblia é o corpo de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Eu quero te perguntar, o que é a igreja? Fala comigo, igreja. O que é a igreja? Então não é uma placa, ela não é uma organização. A igreja, irmãos, não pode ser uma organização, porque ela não é. Embora nós nos organizamos, ela não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Quando Deus vê a igreja, Ele vê uma pessoa. Uma pessoa tem cabeça, tronco e membros. Todo ser humano é formado por cabeça, tronco e membros. E a igreja é da mesma forma, ela é formada por cabeça, tronco e membros. Logo, irmãos, nós precisamos ter essa visão sobre a igreja. E nesse aniversário de 2 anos, eu quero reforçar a minha primeira pregação da abertura, porque há 2 anos atrás, eu falei exatamente isso. Nós não podemos pensar que nós vamos à igreja, nós temos que ter a consciência clara, que nós somos a igreja. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Bata no teu peito e diga: eu sou a igreja de Jesus, eu sou o corpo de Jesus Cristo. Diga: eu não faço parte de uma organização, eu sou um organismo vivo de Deus nessa terra. Você está entendendo isso? Então, onde quer que você vá, e onde quer que você esteja, você é a igreja. Não dá para desassociar. Você aprendeu na religião a ir na igreja e fazer o seu protocolo religioso e pagar o seu domingo. Depois, a semana inteira você vive o que você quer. Mas não é assim. Quando você sair desse templo, você continua sendo o templo. Não é esse templo que manifesta a glória de Deus, é esse. Não é esse templo e essas paredes que manifestam a glória de Deus, é esse. Um dia, o Senhor vai nos levar para um lugar maior, para conter mais pessoas. Agora, não é porque o lugar aumentou, ou o prédio ampliou, que a glória de Deus vai ser maior. A presença de Deus não está no tijolo, no equipamento de som. A presença de Deus agora habita em pessoas.
E essa mentalidade, ela tem que ser formada dentro de você. Você é um advogado, mas é a igreja advogando. Você é um professor, mas é a igreja lecionando. Você é um vendedor, mas é a igreja vendendo. Você é comprador, você é a igreja comprando. Você é a dona de casa, você é a dona de casa trabalhando dentro de casa. Então, irmão, a igreja é você. Você é a igreja. E você é o corpo de Cristo. Não tem a ver com a organização. É um organismo vivo. O grande problema, irmãos, é que nós associamos esse pensamento, que ele é um pensamento equivocado, no sentido de que o fato de nós termos que nos organizar, nós temos que ser uma organização. Não, irmão. Toda organização, ela acaba ficando engessada, paralisada, mas o organismo se move. E como igreja, o organismo vivo, nós precisamos nos mover na terra. Agora, se você deseja ser filiado a uma organização, então aí você vai ter que procurar um grupo, uma classe ou uma categoria que te identifique. Eu vou te dar um exemplo. Um clube. Organização, por exemplo, pode ser um clube de futebol. Eu torço para tal time, então, dentro daquele time ali, eu sou associado, afiliado. Você pode ir, por exemplo, num clube recreativo, ou você pode fazer parte de uma associação de pais, ou uma associação de bairro. Isso tudo é associação, mas a igreja não é isso, irmãos. E para falar bem a verdade, o grande problema que eu vejo nesses dias, é que a igreja, num sentido geral, ela precisa ser reconstruída na sua verdadeira identidade, porque ela ficou muito inteligente, ela agora se infiltrou na sociedade, e ela se politizou. Irmãos, respeito. Eu respeito política, mas escuta, eu nunca vi Jesus Cristo tirando foto com o César, fazendo campanha política para imperador. Ai, pastor, mas é porque tem que defender a política por causa disso. Irmãos, se o Senhor não for a nossa defesa, quem vai ser? O povo é inteligente e tem que votar consciente. Nós temos que orar pelas autoridades. Mas eu percebo muito mais uma sede de poder, de estar ao lado daquilo que promove status. E a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para influenciar, e não para ser governada politicamente, através de desejos corruptos. A igreja não é isso, irmãos. A igreja não é isso. Eu quero te dizer que a igreja é mais do que isso. A igreja não é natural. A igreja é espiritual. A igreja não é natural. A igreja é espiritual. Ela não é natural. Do espiritual ela se move para o natural. Então pode sim haver políticos, e deve haver, porque, irmão, é um político que agora vai entrar na política para fazer uma política como igreja.
mas não vai usar a igreja como palanque político. Eu jamais vou pedir voto para você, para qualquer candidato. Então, nós precisamos voltar a ser influentes. E sim, nós vamos influenciar e mudar Congresso. Nós vamos mudar Brasília, irmãos. Se nós formos igreja com a influência certa e não com a intenção errada. O Brasil precisa mudar muito. Mas nós precisamos entender que essa mudança, ela vai vir pelo poder espiritual da igreja, e não pela influência de denominações lotadas de membro, que tem poder político. Não é, a mudança não acontece aí, irmão. Porque se for nessa influência, e se for com conchavo, se elege corrupto do mesmo jeito. Eu quero dizer, irmão, que nós precisamos voltar a ter o nosso papel. E o nosso papel é do espírito para o natural, do espiritual para o natural, e nunca do natural para o espiritual. Primeiro vem de Deus, para depois se manifestar em todas as áreas da sociedade. Primeiro vem de Deus. Jesus disse que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. A tua, aonde? Em cada área da nossa vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então é esse tipo de posicionamento que nós precisamos ter dentro de nós. Se comportar como a igreja de verdade, no meu meio social. Irmão, eu não deixo de ser igreja quando eu estou no churrasco. Eu sou a igreja. Eu não deixo de ser igreja quando eu estou na festa, no supermercado, na praia. Eu sou a igreja. Onde quer que eu vá, eu sou parte do corpo, e fui conectado a esse organismo vivo, que não é natural, é espiritual, e ele está vivo, irmão. A igreja, ela não foi criada por homens, ela foi gerada pelo próprio Deus. Queridos, essa igreja não foi criada por mim, porque eu um dia vou passar, mas essa porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu não estou competindo com ninguém. Não há a intenção da competição. Nós estamos juntos para um único propósito. Maior é aquilo que nos une do que tudo aquilo que tenta nos separar. Conta para o irmão pertinho de você: maior é aquilo que nos une do que tudo aquilo que tenta nos separar. Você está entendendo isso, irmãos? Queridos, a igreja é o corpo, e o corpo está vivo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Quem que é o cabeça da igreja? Quem que é o cabeça? Jesus. E quem é você? O corpo. Quem que é a cabeça? Jesus. E você? É o corpo. Você deixa de ser corpo onde quer que você vá? Não. Está no templo? É o corpo. Está fora do templo? É o corpo. É o corpo. É esse tipo de entendimento, irmãos, que o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos nessa manhã. Em Romanos capítulo 12, verso 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo como muitos membros,
e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Nós que somos muitos, em Cristo nós formamos um corpo. Diga para o irmão pertinho de você: eu e você somos um só corpo em Cristo Jesus. Fala para a pessoa do outro lado: eu e você somos um só corpo em Cristo Jesus. Isso, irmãos, tem que se tornar realidade, porque a Bíblia fala que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Essa semana eu fui fatiar uma maçã e eu cortei o meu dedo, mas foi um cortezinho pequenininho, mas pensa que prejudicou a mobilidade de eu fazer outras coisas. E parece assim, é só em um dedo, uma coisa tão pequena, mas que afeta. Então, quando um membro do seu corpo é afetado, outras partes do seu corpo acabam ficando comprometidos. E assim como você se preocupa para cuidar daquilo que foi afetado, você tem que se preocupar com as pessoas que Deus colocou ao teu lado. Irmãos, essa pessoa que está sentada do teu lado é a tua extensão. Essa pessoa que está sentada do teu lado é a tua extensão. Na religião e dos cultos de domingo, as pessoas entram e faz o social. Tudo bem? A paz. Que bom ver você. Mas elas não conhecem o problema uma das outras. E todos nós temos dificuldades. Mas isso é cargo do pastor? Não, o pastor também é membro do corpo. Não é o pastor que cuida do corpo. O pastor está inserido no corpo. Nós precisamos ir além, irmão. Porque o amor, ele é evidenciado pelo cuidado um dos outros. Se você ama Jesus, não tem como você não amar as pessoas. Quem ama Jesus ama as almas. Toda pessoa que ama Jesus ama almas. Então eu quero desafiar você a sair desse relacionamento social, porque o relacionamento social não produz profundidade, não produz proximidade, e às vezes você precisa tão pouco para ajudar alguém, irmão. Às vezes é tão pouco. Às vezes você acha que você não consegue fazer nada, mas a sua oração pela vida de alguém faz toda a diferença. Amém. Olha para mim, irmão. Imagina você que de repente você acordou e você olhou para a sua mão e você não achou a unha. Sumiu do nada a unha do dedo. Não sei o que aconteceu, a unha sumiu. Você vai ficar preocupado. Você vai procurar onde está minha unha. E você vai dar um jeito, eu vou tentar colar essa unha. Irmão, tem gente que fez parte dessa igreja e que não está mais aqui, mas são membros do corpo. E cadê? Cadê a sua atenção? Cadê a sua preocupação? Cadê a sua busca por aquilo que se perdeu? Não, a responsabilidade é do pastor. O pastor é membro do corpo. Nós somos chamados para ser igreja. Igreja é o corpo.
A igreja é formada de membros que se unem. E nessa unidade, irmãos, existe vida. Então eu quero dizer que sim, Jesus, Ele é o cabeça dessa igreja, mas nós precisamos ser o corpo, nós precisamos ter essa consciência do corpo. Irmãos, traz a sua cabeça um pouquinho, pensa comigo, quem caminhou na fé junto com você, e você já não vê mais congregando? E eu não falo só aqui, porque eu não convido pessoas de outra igreja para vir para cá, mas também quando eu sei aquela pessoa não está indo em lugar nenhum, e eu posso, eu ajudo. Eu não vou buscar pessoas de outras denominações, mas quantas pessoas talvez está aí na sua mente, e você sabe, aquela pessoa foi uma bênção, aquela pessoa caminhou comigo, aquela pessoa já andou na fé, hoje não vai mais. Irmão, tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp, tem visita. Isso é função do pastor? Não é função do pastor, é função da igreja. É da igreja, irmãos. Eu não estou me eximindo da minha responsabilidade pastoral, mas a responsabilidade pastoral não é essa. Essa é a responsabilidade do corpo. Se um do corpo sofre, todo o corpo tem que sofrer junto. Então você tem que colocar uma meta de oração essa semana. Talvez seja um irmão, um familiar, um amigo, talvez seja um tio, uma tia que está desviado, aquele amigo de trabalho. Pode muito em seu poder a oração de um justo. Amém. Coloca essa pessoa debaixo do teu joelho, vai atrás, traz de volta para o corpo, caminha de novo junto, acredita de novo, irmãos, acredita nessa pessoa de novo. Ah, pastor, mas ela está enlameada na lama do pecado. Jesus não morreu para justos, mas Ele veio para pecadores, irmão. E olha, eu vou dizer bem a verdade, se fosse para gente boa, eu e você não estava aqui. Ele nos amou, e Ele se entregou por nós, e Ele nos salvou. E se Ele acreditou em você, Ele acredita em qualquer um, irmão. Se Ele foi capaz de fazer essa obra, está fazendo na sua vida, Ele vai fazer na vida de qualquer um. Ele é a cabeça, mas é o corpo que se movimenta. Ele é a cabeça, mas é o corpo que vai atrás, irmãos. Eu me lembro de quando eu era adolescente, a gente sempre teve grupinhos de amigos, de adolescentes, e a gente começava a ver, aquela pessoa faltou da escola da Bíblia uma semana, a gente já ficava de olho, 2 semanas a gente ia atrás, a gente não deixava se perder, Irmão, você não pode deixar as pessoas se perder. Cada pessoa que caminhou com você é a extensão sua. Como igreja nós somos ligados. Queridos, em Efésios capítulo 1, 22 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e todas as coisas foram colocadas debaixo do seu pé, todas as coisas estão debaixo do pé da igreja.
Se Cristo é a cabeça e o corpo, se o corpo é a igreja, o pé está no corpo. O pé está na cabeça ou está no corpo? O pé está na cabeça ou no corpo? Então, todas as coisas foram colocadas debaixo do pé da igreja. Mas a igreja não é a organização. A igreja é o organismo. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Porque é através da igreja, que é o corpo, que a vontade de Deus vai se apresentar na terra. A igreja está espalhada em toda a terra, irmãos. A igreja não é uma placa. Queridos, a igreja é o corpo. A igreja está no Brasil, a igreja está na África, a igreja está nos Estados Unidos, a igreja está na Europa, a igreja está lá na Oceania, em toda a terra. A igreja está espalhada. Cada um de nós somos diferentes. Tem os irmãos asiáticos que fazem parte da igreja. Eles têm o olhinho puxadinho. Os japoneses, os chineses, os coreanos. Exteriormente, nós somos diferentes. Interiormente, nós somos iguais. Porque o mesmo Espírito de Jesus Cristo que habita em mim, habita no africano, no asiático, no europeu, é o mesmo, o mesmo Jesus que é formado dentro de você, está formado dentro deles também. E nesses dias, irmãos, eu pude sentir que tem um povo que está se despertando para essa consciência. Você sabe da minha história com o meu filho. Essa semana, nós recebemos em casa 2 enfermeiras do hospital. Uma delas cuidou dele na UTI. E só para você ter noção da gravidade, porque eu vou escrever um livro para ajudar mais pessoas. Isso já está determinado. Nós vamos escrever um livro das experiências. Quando foi entubar ele, deu erro, deu um problema. Ele estava muito mal. E na intubação do Estevão, ele perdeu os sinais vitais. E a médica disse: nós vamos ter que desentubar ele rápido, senão nós vamos perder ele. E havia ali um fisioterapeuta que disse: não, eu consigo reverter esse quadro. A sua saturação normal de uma pessoa normal, fica em torno de 95% a 99%. A saturação dele caiu para 25%. 25%. As duas são da fé. O médico que era ateu, ele disse: nós precisamos orar por esse menino. Nós precisamos orar por esse menino. Elas disseram, quando falava que pastor ia lá, o médico falava que está demorando muito. E se falava Deus abençoe, o médico não aceitava. E foi o próprio médico que disse para elas: orem por esse menino. E aí, irmão, nós começamos a receber mensagens de muitas denominações, que entenderam que não é a placa, irmão, não é. Eu não tenho mágoa dos lugares que eu passei. Eu não tenho rancor, não tenho amargura, eu tenho gratidão.
Eu me converti na Quadrangular, junto com a minha família. Cresci na Quadrangular. Fiquei mais de 20 anos lá. Já frequentei a presbiteriana, já frequentei a Assembleia de Deus, um tempo com a minha família. Quando eu estava estudando em São Paulo, frequentei a Renascer, frequentei a Comunidade da Graça, fui pastor na Comunidade Evangélica Filadélfia, e eu só tenho gratidão, irmão. E foi no meio desse turbilhão de situações que Deus começou a levantar pessoas que identificaram que não tem a ver com a placa, porque quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E nós começamos a receber pessoas da Quadrangular, mensagens de pessoas da Quadrangular que estavam orando pelo meu filho, da presbiteriana, da Filadélfia, da Mundial, a irmã da Elizabeth, lá no Japão, entrou numa campanha de oração pelo Estevão, fazendo uma semana de oração, 3 vezes por dia, em oração por ele. Aqui na MISF, foi feito um relógio de oração. Pastor Cláudio, pastora Maristela do Mevan, saíram lá de Ponta Grossa do Paraná para vir fazer um culto com a gente aqui, para orar lá no hospital. E sabe o que eu entendi, irmão? Que o corpo começou a se movimentar. E quando o corpo se movimenta, a cabeça responde. Quando o corpo se movimenta, o céu libera a resposta. Isso é ser igreja, irmão. Isso é ser igreja. Essa é a essência que nós fomos chamados para ser. Não é organização, não é defender política, irmão, é apresentar como único objetivo o amor de Deus através de Jesus aos homens. Esse é o nosso objetivo. Mostrar o amor de Jesus para as pessoas, mostrar quanto Deus é bom, quanto Deus é bom, quanto Deus ama um pecador, quanto Deus é bom e deu Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo, onde quer que nós formos, nós vamos mostrar o quanto Deus é bom, quanto Deus ama as pessoas. Essa é a igreja, essa é a função da igreja. Quando Jesus salvou você, Ele já te fez igreja. No dia que você foi salvo, você se tornou igreja. No dia que você foi salvo por Jesus Cristo, Deus já te fez participante da igreja. Pode contar para o teu irmão a partir de você. No dia que você recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor, Deus já te incluiu à igreja. E Ele tinha um propósito, irmão. Mas qual igreja? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Quando o Senhor te salvou, Ele te incluiu e Ele te fez a igreja. Agora, o Espírito Santo, que é dono de você, viu? Não aceita que um cartão de membro te domine. Não aceite que um cartão de membro te domine. Porque você é livre. Você é filho. E filho tem liberdade. Agora que o Espírito Santo ele habita dentro de você, é o Espírito Santo que vai
direcionar você para uma congregação. Quem que vai me direcionar para a congregação? O Espírito Santo. Tem congregação que tem alguns costumes, e não dá para você, então não é o teu lugar. Não, naquela congregação, mulher não pode usar calça, mas eu gosto de usar calça, então não vai lá, irmã, porque você vai pecar se você estiver lá. Deixa eles ser como eles são, porque eles são a igreja do jeito deles. Deixa eles ser como eles são. Tem denominação, tem congregação que não pode ter bateria, só pode ter teclado. Amém? Que eles louvem só com o teclado. Não, eu também não gosto de bateria. Talvez esse seja o teu lugar. Não, para mim não tem problema ter bateria. Então, está vendo? O Espírito Santo vai te levar. O Espírito Santo vai te guiar. É o Espírito Santo, irmão, que vai colocar você no lugar certo. Esses dias Deus falou para mim, que Deus vai tirar você do lugar onde você está, para levar você no lugar onde Ele quer que você esteja. Não tenha medo das mudanças. O Espírito de Deus vai tirar você de onde você está e vai levar você para o lugar onde Ele quer que você esteja. Às vezes a árvore tem que ser replantada, porque não está dando fruto naquele lugar. Replanta, começa a dar fruto, não tem problema. Uma coisa é certa, irmão, o Espírito Santo vai te direcionar para a congregação onde você tem que estar, com 3 propósitos: comunhão, crescimento e envio. Esse é o propósito: comunhão, crescimento e envio. Comunhão, porque nós precisamos estar juntos. Ah, mas eu não vou com a cara daquele fulano. Então você tem que ficar mais perto daquele fulano, porque de quem você não gosta é porque aquela pessoa parece com você. E Deus vai usar aquela pessoa para tratar você, para lixar você mesmo. Tem que estar em comunhão, irmãos. E mais, tem que crescer. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos entender que cada um de nós vamos ter um nível. Tem gente que está gatinhando ainda, é bebezinho. Tem gente que já está comendo feijoada. Isso faz parte do crescimento. Quem está bebê precisa do irmão que já tem força de comer feijoada para colocar o bebê de pé. Ah, mas e se ele fizer coisa errada? E se ele cair? Tem que ter alguém maduro do lado para levantar. Isso faz parte do crescimento, do ensino, irmão. Isso está dentro da igreja. E por último, igreja não é estacionamento de crente. Chega um dia que você se encheu tanto, e agora você vai para o mundo, para viver a vontade de Deus. É o terceiro propósito. Primeiro, a comunhão. Segundo, crescimento. Terceiro, envio. O pastor está falando envio em outras nações? Não, irmão. Envio lá no teu trabalho, envio lá na tua escola, envio lá na tua vizinhança. Durante esses 39 dias, 40 dias de hospitalização, 39 dias, ali, esperando o Senhor se mover sobre a vida do meu filho, na recepção daquele hospital, nós oramos por muita gente. Muita gente. Eu e a minha esposa, nós oramos por muita gente.
Então é isso. Escuta, eu não estou falando que você tem que ter um ministério de púlpito, irmão. Não é isso. Então não se sinta pressionado de dizer, eu tenho que ser um pastor, um obreiro, um missionário, ou eu tenho que ser um diácono. Não, você tem que ser a igreja. A igreja. As funções do corpo é para aperfeiçoar o corpo. Mas o mais importante disso tudo, irmão, é o amor. Nós precisamos ser uma igreja amorosa. Nós precisamos ser uma igreja amorosa. Irmão, eu estou clamando em nome de Jesus, que o amor seja a marca de Deus sobre a sua vida. Que o amor seja a marca de Deus sobre a tua vida. Tem aquele que é um pouquinho mais retraído, dá um tchauzinho, tá bom, irmão, dá um sorriso, dá um tchauzinho, tá bom, já faz a diferença. Agora tem aqueles que são iguais o Du. Se você ainda não recebeu um beijo do Du, é porque você não ficou perto dele. Tem que ter, irmão, tem que ter. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não posso dizer, esse dedo meu é melhor do que esse, não. Eu preciso de todos eles. A nossa marca como igreja tem que ser o amor. E eu já disse, irmão, eu não posso pregar outra mensagem a não ser o testemunho do meu filho. Não posso. Queridos, enquanto nós estávamos lá, nós ficamos sabendo de tantas denominações, até dos nossos irmãos católicos, que estavam orando pela vida do Estevão. Muitos. Mas ali, um amigo meu, e eu, sinceramente, irmão, fiquei muito feliz dentro de mim, mesmo no meio daquela crise toda. Uma pessoa que chegava e falava e orava junto comigo, me confortava e consolava, me dava ânimo. E ali eu comentei com ele não é da MISF, como muitos foram lá que não eram da MISF. E eu disse para ele, olha, você sabe que eu estou surpreso? É que tem muita gente que Deus está levantando que não é da MISF. A MISF está orando, os irmãos estão lá orando, tem relógio de oração, estão fazendo jejuns, mas eu estou vendo a igreja se movimentando. Irmão, pensa em alguém que ficou feliz. Dentro de mim borbulhava de alegria, era uma satisfação de saber, eu estou vendo a igreja, irmão, porque eu prego para a igreja, eu não prego para uma instituição, eu não abri isso aqui porque eu quis, essa porta foi o Senhor que abriu. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, pastor, você sabe o que é? É que igreja, entre aspas, denominação, é igual time de futebol. Cada um torce para um time. Tem o palmeirense, tem o corintiano, tem o São Paulino, tem o santista. Mas quando a seleção se une, todo mundo torce junto. Eu falei, é isso. É isso. Então, irmão, chegou o tempo de nós amadurecermos para sermos a seleção. Viu? A gente não está torcendo para a igreja fechar, a gente está orando para a igreja se expandir, para crescer, e não só aqui, todas, porque o reino vai ser manifesto através da igreja. Ele deu esse privilégio para o corpo, irmãos. Você está entendendo isso? Escuta, quando Jesus profetizou, ele profetizou para Pedro. Ele perguntou
para os apóstolos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram: uns falam que você é um profeta, uns falam que você é um mestre, uns falam que você é João Batista, mas quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: isso não vem de um poder natural, isso vem de algo espiritual, porque foi meu Pai que revelou isso para você. Só sabe viver a igreja quem tem revelação da igreja, irmão. Só vai entender a igreja quem tem os olhos abertos para ter a revelação do que é ser igreja. E Jesus disse para ele assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu estou te dizendo, Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava profetizando o que aconteceria, mas a igreja ainda não tinha sido formada, porque Jesus tinha que morrer e ressuscitar. E você sabe que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E logo após ele ter ressuscitado, os irmãos estavam em Jerusalém e ele aparece, e a profecia tinha que se cumprir. Eles foram cheios do Espírito Santo, porque só através de algo que Deus fizesse é que teria vida. Quem dá vida ao corpo é o Espírito. Quem dá vida ao corpo é o Espírito. Quem dá vida ao corpo é o Espírito. Sem o Espírito o corpo está morto. Então a profecia estava lançada, liberada, e o que ia ser levantado teria que vir pelo Espírito. Em Atos 2, o Espírito desceu, e os irmãos foram tomados, e ali a igreja nasceu. O Espírito deu vida ao corpo. Em Atos, a igreja foi formada. Em Apocalipse, no capítulo 3, você vai ver Jesus direcionando a igreja. Em Atos, ela foi formada. Em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, ela é direcionada. Mas no final, ela deixa de ser igreja, e ela é reconhecida como a noiva do Cordeiro. Por um tempo, nós seremos a igreja, mas vai chegar o dia que nós seremos a noiva, no encontro com o noivo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Paulo estava ensinando aos hebreus, falando sobre Jesus, sobre o sacrifício. E eu quis usar esse texto que Deus me deu, para dizer que Jesus falou assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Ele estava falando do corpo físico, mas também do corpo espiritual, chamado igreja. Nós somos a igreja. Você é a igreja. E olha, irmão, é o tempo de você ser a igreja. É o tempo de nós avançarmos, irmãos. É o tempo de Jesus ser visto através de nós, onde quer que nós estejamos. Deixa Jesus aparecer através de você. Que o amor seja o nosso maior motivador. Lembra de quem não está mais no corpo e vai trazer de volta. Vai trazer de volta. Traz de volta, porque está fazendo falta. Traz de volta. Eu quero agradecer a igreja. Eu quero agradecer a Deus por ser igreja com você, por esses 2 anos tão maravilhosos. Se coloca de pé.
E eu creio que virão muitos mais. Nós vamos viver coisas gloriosas ainda. Já estamos vivendo, irmão. Nós vamos viver coisas mais gloriosas ainda em nome de Jesus. Olhe para o irmão pertinho de você e diga assim: eu sou a igreja com você. Diga para quantos você puder: eu sou a igreja com você. Diga para quantos você puder, irmão, na frente e atrás: eu sou a igreja com você. Sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Quero dar um recadinho para você, de um membro do corpo que quer te dar um alô. Olá, graça e paz. Meu nome é Estevam. Eu estou aqui para agradecer cada pessoa, cada igreja, independente da denominação que esteve orando por mim. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar se recuperando. Quero mandar um abraço especial para o pessoal da MISF, comemorando 2 anos, graças a Deus, uma igreja muito abençoada, e que cada vez mais Deus venha abençoar cada pessoa da MISF, e que a igreja cada vez mais cresça e seja próspera, abençoada, com pessoas dispostas a servir a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, e eu estou ansioso para poder voltar a servir e estar com cada um de vocês aí. Um abraço e fica com Deus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. A pastora Érica vai orar. Ela vai te abençoar, igreja. Igreja linda, igreja abençoada. Aleluia. Antes de abençoar vocês, eu queria também agradecer a MISF. Queria agradecer o corpo de Cristo que esteve com a gente em todo esse tempo. Foram 40 dias muito intensos. 40 dias onde eu e o pastor achamos que nós não iríamos conseguir passar, mas nós passamos. E a oração de vocês fortaleceu as nossas vidas. A oração de vocês foi ouvida pelo Senhor. O meu presente de aniversário foi a vinda do meu filho para casa. Nos últimos dias eu falei para ele: Estevam, você vai estar em casa, filho, no aniversário da mãe. Porque é isso que eu tenho pedido para Deus. Deus, eu quero meu filho em casa, no meu aniversário. Respondeu. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos, a todas as igrejas, que nós podemos ver de fato o corpo em movimento. Um corpo que ama, um corpo que sente a dor do outro, um corpo que se importa com o outro. Desde o início, de quando eu postei a primeira mensagem, falando no meu desespero, falando que o Estevam tinha sofrido um acidente de moto, que era para todo mundo orar, nós começamos a receber tantas mensagens. Depois se mobilizaram com a questão da fralda. Nós recebemos tantas fraldas, e a gente em casa leva fralda, e para a honra e glória do Senhor, ele não está usando mais fralda. Glória a Deus, ele não está usando mais fralda. E agora nós vamos poder, como igreja, abençoar outras pessoas que vão precisar. Então, assim, em tudo, levavam coisas para nós em casa, para a gente comer, davam oferta para nós. Assim foram dias assim que nós podemos ver a fidelidade de Deus em tudo, irmãos. E eu quero agradecer a MISF, porque em nenhum momento vocês largaram das nossas mãos. Em nenhum momento vocês deixaram com que as nossas mãos se abaixassem. E hoje eu louvo a Deus. Vocês são cura nas nossas vidas. Vocês são bênção nas nossas vidas. E eu quero, em nome de Jesus,
pedir para que nós nunca perdemos a nossa essência, que nós nunca perdemos a nossa essência de adorar o Senhor, de ser uma igreja adoradora, que honra ao Senhor acima de qualquer coisa. Eu não quero glória para mim, o pastor não quer glória para ele. Nós queremos dar a honra e a glória para o Senhor, que é o único digno de receber nosso louvor, nossa honra e nossa adoração. O meu muito obrigada. O meu muito obrigada. Eu creio que em breve nós oramos tanto para o avanço do Estevão, e foi algo tão sobrenatural que nos últimos dias rompeu de uma forma tão sobrenatural que a gente planejava, eu e o pastor, com as outras pessoas, falava assim: quando o Estevão for ter alta, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos lá na frente do hospital, nós vamos fazer isso. Por fim, não deu tempo de fazer nada. Deus fez um avanço tão grande que quando a gente viu, o Estevão já estava em casa. Para a honra e glória do Senhor, eu agradeço a todos mesmo, a todas as igrejas, a todo mundo que orou e que esteve com a gente nesse tempo. Que o Senhor, é só o Senhor que pode abençoar e retribuir tudo aquilo que vocês fizeram por nós, tudo aquilo que vocês fizeram pelo Estevão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu já...